Olá, você sabe por que muitas pessoas desistem de viver? Porque tantas pessoas se entregam a problemas, dificuldades, decepções, depressão. Por que as pessoas desistem de realizar projetos e desistem de viver? Por falta de senso de propósito. Não conhecer a razão primeira da nossa existência é um grande problema para a vida de muitas pessoas. E como cristão, nós sabemos que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Você já sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Muito bem. O estudo que nós iremos fazer agora, ele vai tratar sobre essa questão, olhando para uma perspectiva histórica da vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Olharemos para os propósitos divinos para a sua igreja ali no Nascedouro, que também vai refletir os propósitos de Deus para a nossa vida como cristãos, como igreja. Um dos temas fundamentais do livro de Atos dos Apóstolos é a descida do Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, Deus vinha anunciando através dos profetas a chegada de uma era espetacular. Essa era foi muitas vezes identificada com o derramamento do Espírito Santo. E Jerusalém foi a cidade escolhida para que a antiga profecia se cumprisse. E assim, o Espírito prometido veio sobre aquele povo escolhido, e do povo escolhido para as nações. Deste modo, a bênção de Abraão alcançaria todas as famílias da terra. Lucas 24:49 trata sobre essa questão. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que o Espírito esteve restrito a Israel. Essa separação veio de muito tempo, pois antes mesmo da formação da nação, Deus já tinha separado um povo. Haveria uma semente da mulher que estaria em constante oposição à semente da serpente, conforme Gênesis 3, versículo 15. A semente ou descendência da mulher deve ser identificada com os descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão, aquele que substituiu Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Ao assassinar seu irmão, Caim demonstrou seu verdadeiro caráter e se tornou o cabeça da descendência humana da serpente. A partir dos 3 filhos de Noé, como diz o Gênesis, foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Gênesis 10:32. O livro de Gênesis nos diz que até aquele momento havia apenas uma linguagem e só uma maneira de falar. Mas quando os homens partiram para o Oriente e se estabeleceram na terra de Siná, começaram a usar suas habilidades para engrandecer a si mesmos. Fizeram tijolos queimados, edificaram uma cidade e uma torre que chegasse até o céu, para fazer o nome deles notório. Desejavam fazer isso para não serem espalhados pela terra, mas justamente o que mais temiam foi o que aconteceu. O Senhor desceu e confundiu as línguas entre eles, de modo que se dispersaram. Gênesis 11, versículos 1 a 8, trata dessa questão. Assim, a Bíblia relata como se originaram as nações separadas de Deus e na descendência, ou na linha da descendência da serpente. Em Gênesis 12, o Senhor chama um homem de dentro da linhagem da mulher. Seu nome era Abrão. Deus começou a fundar a nação santa a partir de uma ruptura, pois Yahvé retirou Abraão de um cenário de adoração pagã para um relacionamento espiritual vivo consigo mesmo. O pacto com Abraão seria o instrumento pelo qual Deus traria sua bênção sobre toda a terra. A partir daí nós vemos as promessas divinas sobre o derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento, onde falavam da restauração de Israel, mas também anteviam uma restauração mais universal. Em Isaías 11 e também no capítulo 42, o profeta faz ligação entre a vinda do Messias e do Espírito e a bênção para as nações. Uma das passagens mais impressionantes do Antigo Testamento sobre a bênção do Espírito Santo para as nações está em Isaías, capítulos 59 e 60. O Espírito do Senhor estaria sobre o seu povo por causa da aliança. Isaías 59, 21. E desta forma,
o povo de Deus poderia resplandecer perante as nações, e as nações se encaminhariam para essa luz. Isaías 60, versículos 1 ao versículo 3. Joel é o profeta que fala sobre o derramamento do Espírito no sentido mais pleno. Está escrito: e acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel, capítulo 2, versos 28 e verso 29. O Espírito viria habitar de forma mais plena e universal sobre o povo de Deus, que não mais seria uma única nação de forma limitada, pois englobaria pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Isso acontece no Pentecostes. Pedro entendeu que a promessa de Joel havia se cumprido literalmente no dia do Pentecostes. Atos capítulo 2, versos 16 e versos seguintes. No Pentecoste, Deus estava selando sua aliança com a igreja de todos os povos, e ali nós podemos ver o Pentecostes como uma espécie de inversão do acontecimento lá em Babel. A igreja, composta de todas as nações, se reuniu num único corpo. As línguas haviam sido divididas por ocasião da Torre de Babel, mas no Pentecoste foram reunidas, demonstrando a unidade do povo de Deus. Nós vemos aqui o desejo de Deus de recriar uma família unida na aliança, falando a mesma língua, ou seja, a língua do Espírito Santo. Mas esse Espírito não significa apenas a união de nações. Ele é também aquilo que os indivíduos experimentam. Atos 1, versos 4 a 8 vai falar sobre isso. Contudo, essa experiência não era algo restrita aos apóstolos, mas a todos os indivíduos que se convertessem à fé cristã por causa do chamado de Deus. Atos 2, 1 a 4, é a narrativa histórica a respeito do cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo, selando as promessas do Antigo Testamento e completando o último evento da história da redenção antes da sua segunda vinda. No livro de Atos, o dom do Espírito Santo simboliza poder espiritual para uma coisa muito interessante, para testemunhar. Atos 1:8, Atos 4:19 e 20 e Atos 5, 27 a 29 tratam sobre isso. Então, o livro de Atos descreve a grandiosa expansão do Evangelho a partir de Jerusalém até alcançar as nações. Atos 1:8. À luz de tudo que foi posto acima, nós podemos dizer que estava acontecendo uma reconquista. As nações que ficaram por milênios em trevas absolutas agora podiam ver a luz. E que luz é essa? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Deus estava mostrando que sua palavra agora se dirigia às nações e que todas as barreiras estavam sendo derrubadas. A vinda do Espírito Santo e o dom de línguas foram a demonstração clara de que Deus desejava tratar todas as nações. A bênção de Abraão finalmente poderia alcançar todas as famílias da terra. E o que é que nós vemos ali em Atos? Primeiramente, nós vemos Felipe testemunhando em Samaria, Atos 8, versos 3 a 5. Depois, Felipe testemunha ao etíope, alguém que morava na África, Atos 8, verso 29. Em seguida, o evangelho chega aos gentios, Atos 11, verso 12. Por conseguinte, o Espírito separou Paulo e Barnabé para a obra missionária, Atos 13, 1 a 4. Assim, através da pregação do evangelho, a promessa fiel feita a Abraão encontrava cumprimento definitivo. A bênção finalmente começava a chegar às nações. E essa bênção se estende até hoje sob a tutela da igreja.
A semente da serpente não mais dominará todos os povos. A separação já não é universal, mas apenas pessoal. E a igreja tem em suas mãos a responsabilidade de continuar testemunhando às nações. E onde é que eu e você entramos nisso? Se você é um cristão, se você ama Jesus Cristo, se você tem amor pelo reino de Deus, você é essa testemunha da igreja. Você, através do seu testemunho simples, da ação de Deus em sua vida, pode levar pessoas à comunhão com Cristo. Você é comissionado por Deus. Você é comissionado por Cristo, Filho de Deus, e você é capacitado pelo Espírito Santo de Deus a ser uma testemunha desta palavra, deste evangelho, desse Deus que realiza obras grandiosas a partir de nós. Então, eu quero finalizar com uma pergunta. A Igreja de Deus, da qual fazemos parte, eu e você, tem uma solene missão. Que missão é essa? Deixa aí nos comentários. Qual é a missão da igreja da qual eu e você fazemos parte? Vamos fazer uma breve oração? Pai, eu te louvo pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque tu és um Deus bom e gracioso. Mesmo sabendo que somos imerecedores da tua graça, tu ainda assim, Senhor, é conosco e sobre nós. E utiliza-nos para a tua glória. Assim eu oro com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, estamos estudando as doutrinas da graça. E qual a importância de estudar as doutrinas da graça? As doutrinas da graça são exatamente a herança da reforma protestante. E qual foi, então, o sentido da reforma protestante? A igreja havia desviado-se dos caminhos do Senhor. A reforma protestante foi um retorno à palavra de Deus, um retorno ao caminho do Senhor, um retorno à vontade de Deus. Por isso é que é importante estudar as doutrinas da graça, para que ainda hoje nem você e nem ninguém seja enganado, como muitos foram. A necessidade de conhecermos as doutrinas da graça é para que nós saibamos exatamente qual é o propósito de Deus na minha vida, na sua vida. Por isso é importante que você conheça. Nós estudamos na primeira semana sobre a queda, sobre o pecado. A segunda semana nós estudamos sobre Jesus Cristo, o Redentor. Essa semana, a parte sobre o Espírito Santo que acompanha a sua igreja. E nós finalizaremos com mais uma semana estudando sobre a importância da igreja como uma igreja adoradora, da qual eu e você fazemos parte. Permaneça conosco, compartilhe esse vídeo, ajude mais pessoas a conhecer esses ensinamentos, ajude mais pessoas a chegarem a esse ensinamento. Para quê? Para que elas possam conhecer mais da palavra de Deus e dos propósitos de Deus para a vida delas. Deus abençoe você